Livro Comece pelo Porquê, do autor Simon Sinek. Raio-X Book, vá direto à essência do livro, por Valéria Hora. Raio-X Book é uma leitura radiográfica, capítulo por capítulo, no qual captamos a essência. Vamos direto à essência do livro, da ideia, do propósito do autor. E este livro dividimos em 2 vídeos. E para você não perder o vídeo 2 com o material completo na íntegra, você já pode se inscrever no canal, se já não é inscrito, e ativar o sininho de notificação. E não esqueça de nos privilegiar com seu like, incentivando aqui a esse trabalho prosseguir e alcançar mais pessoas no mundo da leitura, com a essência, muito mais do que a superficialidade. Então, bora lá na essência deste livro. Introdução. Este livro ele propõe ser um guia para mostrar o padrão que funciona na área da liderança com excelência. E para isso, o autor ele analisa histórias de grandes líderes e organizações que personificam esse padrão. A base de tudo é começar pelo porquê, ou seja, saber o grande propósito capaz de engajar e inspirar uma equipe. Quem lidera de verdade consegue criar uma legião de seguidores que não agem porque foram levados a isso, mas porque foram inspirados. Estes líderes oferecem um sentimento de propósito e de pertencimento que tem pouco a ver com qualquer incentivo externo ou benefício que se possa obter. Simon Sinek oferece a você um desafio. De agora em diante, comece pelo porquê. Parte 1. Um mundo que não começa pelo porquê. Então, o autor ele vai focar todo o seu livro nessa busca do propósito, da causa que nos impulsiona a produzir um serviço ou um produto. Começa no nosso interior, na conexão com o propósito e na comunicação clara desse propósito. Mas quando as coisas não funcionam com base em um propósito bem claro, as pessoas navegam nas suposições e navegam em opiniões e incentivos externos e não internos. Vejam bem como ele começa o capítulo. Tomamos decisões com base no que achamos que sabemos. É preciso ser cuidadoso com aquilo que pensamos que sabemos. Suposições, mesmo quando baseadas em sólida pesquisa, podem nos levar pelo caminho errado. Por isso, da importância de se ter intencionalidade e saber o resultado que se quer alcançar, ter visão, em especial a longo prazo. Muitas vezes as pessoas se valem de pesquisas para implementar um serviço ou um produto e esquecem de consultar a sua intencionalidade, esquecem de praticar a visão a longo prazo e acabam se dando mal. A maioria das empresas não sabe por que seus clientes dão preferência a elas ou por que seus funcionários trabalham lá. Age com suposições para tomar decisões. Existem apenas 2 maneiras de influenciar o comportamento humano. Você pode manipulá-lo ou inspirá-lo. Muitos de nós, desde que éramos pequenos, lançamos mão da negociação por manipulação. Vou ser seu grande ou seu melhor amigo. É uma tática de negociação bastante eficaz, empregada por gerações de crianças para obter algo de um colega. E como lhe dirá toda a criança que algum dia deu uma bala esperando ter um novo melhor amigo? Funciona essa tática. Dos negócios à política, há manipulações desenfreadas em todas as formas de venda e de marketing. Redução de preço, promoção, exploração do medo, da pressão do grupo social ou de mensagens baseadas em desejos e aspirações do consumidor. E promessas de inovação para influenciar o comportamento, seja uma compra, um voto ou um apoio. Quando empresas
não sabem ao certo porque seus clientes são clientes, elas tendem a contar com um número desproporcional de manipulações para obter aquilo de que precisam. E o autor, ele vai aqui comentar cada uma dessas manipulações que geralmente as empresas, companhias e líderes lançam mão por desconhecerem realmente o que influencia o seu cliente a comprar, ou o que influencia os funcionários estarem ali realmente na sua empresa. Por exemplo, se valer da redução de preço. Reduzir o preço para você buscar mais negociações, mais clientes, isso sim pode gerar um ganho, mas é um ganho a curto prazo. E o desafio é a empresa continuar tendo um negócio lucrativo. Então, quando você lança a mão da redução de preço, é preciso ter não só uma visão a curto prazo, mas a longo prazo também, para você não perder a lucratividade. Promoções. Também é muito comum ter-se essa estratégia, promoções para obter mais clientes. E muitas vezes essas promoções estão aliadas a um sistema burocrático. A pessoa, para obter uma promoção, um aditivo do seu produto, vai ter que enviar um cupom, fazer alguma coisa burocrática. Muitas vezes isso dificulta o cliente chegar até esse benefício. Isso é uma visão burocrática e ao longo prazo as pessoas vão perdendo a credibilidade pelo seu produto, né? São adições de serviço, você vai adicionando serviços ao seu produto e muitas vezes, por não se ter uma visão a longo prazo, isso pode colocar a empresa até num buraco, como aconteceu com a GM. A GM, devido à concorrência, em especial da Toyota, ela foi perdendo espaço, né? Ela que era a líder, ela passou ali a ter seus rendimentos caindo cada vez mais, até que em torno do ano 2000, ela teve ali uma grande perda no mercado e precisou se reinventar. E qual foi a reinvenção? Dar aditivos, fazer promoções. E ela, nessas questões de promoções, ela acabou perdendo em cada carro em torno de $729 por carro. Mas ela não percebeu isso imediatamente. O imediato foi o quê? Quando ela ofereceu as suas promoções, que devolveria lá em torno de $500 até $7.000 a cada um que comprasse seu carro, ela obteve aumento nas suas vendas. Isso foi realmente visível logo imediatamente. Mas a longo prazo, ela foi cavando o buraco e quando se viu, estava com as suas finanças realmente corroídas. Por isso que é importante você conciliar a tomada de decisão hoje com uma visão a longo prazo, para não virar apenas uma questão de manipulação. Você faz uma negociação, mas você não fideliza o seu cliente. E uma outra forma também que as empresas usam para manipular o cliente é o medo, seja ele o medo imaginado ou real. Se alguém já lhe vendeu qualquer coisa com a advertência de que temia as consequências, caso você não comprasse, saiba que ele está usando uma arma proverbial que reside em sua cabeça para ajudá-la a ver o valor, entre aspas, de escolher a ele e não a concorrência. Ou talvez seja só maluquice, mas funciona você se valer do medo do outro, mas a que preço isso, né? É preciso sempre analisar as consequências disso. Uma outra forma também de manipulação é você se valer das aspirações, do desejo, do sonho do cliente. São mais eficazes essa técnica com pessoas com pouca disciplina. Uma pessoa que é disciplinada não cai nessa manipulação. Mas pessoas com pouca disciplina ou que sentem medo e insegurança quanto à própria capacidade para realizar seus sonhos sozinhas, muitas vezes caem nessas manipulações. As mensagens dirigidas às aspirações podem incitar um comportamento, mas na maioria das vezes ele não dura. Há uma inclinação para escolher a opção mais rápida e mais barata, não a melhor solução
de longo prazo. Uma outra forma também de manipulação é a pressão do grupo social. Quando marqueteiros relatam que a maioria de uma população ou de um grupo de especialistas prefere o seu produto e não o outro, estão tentando levar o consumidor a acreditar que aquilo que vendem é melhor. Funciona não porque a maioria ou os especialistas sempre tenham razão, mas porque nós temos medo de estar errados. Os endossos de celebridades também são usados para apelar às nossas aspirações e ao nosso desejo de ser como eles. E aqui vale lembrar, gente, que a autoridade no assunto não é a verdade. Não podemos confundir autoridade com verdade. E uma outra arma aqui também usada é a novidade. Muitas vezes a empresa, a companhia, ela lança uma novidade e diz que é uma inovação. E isso não vai se sustentar. A verdadeira inovação, ela muda o curso do ramo de atividades, até da sociedade. Por exemplo, a lâmpada elétrica é uma inovação. O micro-ondas foi uma inovação. Recursos, muitas vezes, são acrescentados em uma tentativa de diferenciar, mas não de reinventar. Não é ruim, mas não se pode contar com isso para acrescentar valor a longo prazo. O que as companhias espertamente disfarçam como inovação é, de fato, novidade. A novidade, ela funciona assim, mas raramente consolida uma relação de fidelidade. Por exemplo, na década de 1970 havia apenas 2 tipos de pasta de dentes Colgate, mas quando a concorrência aumentou, as vendas da Colgate começaram a cair. A companhia, então, ela introduziu um produto novo que incluía uma nova característica, a adição de flúor, talvez depois outro blanqueador. Controle de tártaro, partículas brilhantes, listras. É certo que cada inovação ajudava a aumentar as vendas, pelos menos por algum tempo. Vejam, o que eles chamavam de inovação era, na verdade, uma novidade. E assim ela continuou o ciclo. Adivinhe quantos tipos diferentes de pasta de dentes Colgate existem em 2009 para você escolher? 32. Eram 32 tipos diferentes de pasta de dentes Colgate, sem contar os 4 tipos fabricados para crianças. E considerando como cada companhia reage às inovações, entre aspas, das outras, isso significa que os concorrentes da Colgate também vendem um número semelhante de variedades com mais ou menos a mesma qualidade, os mesmos benefícios e o mesmo preço. As manipulações podem de fato influenciar o comportamento e ajudar uma campanha a ter sucesso, mas há implicações, há consequências. Nenhuma delas cria fidelidade. Ao longo do tempo, os custos se tornam cada vez maiores. Lembremos lá do caso da GM. Ela ofereceu promoções, aditivos que a longo prazo foi um buraco para suas finanças. E quando ela comunicou que iria diminuir os benefícios, os clientes viram isso como uma traição, porque já estavam viciados nesses benefícios. E as manipulações ainda elevam o nível de estresse tanto para o comprador quanto para o vendedor. Se você tem muitos recursos financeiros ou se está buscando apenas um ganho de curto prazo, sem considerar o longo prazo, então essas estratégias e táticas são perfeitas. Então veja qual é a sua posição, qual que é a sua meta. A sua meta é você fidelizar o cliente? A sua meta é apenas uma questão de negociação momentânea a curto prazo? Então tais táticas, elas funcionam. Agora, se você quer realmente uma construção duradoura, tais manipulações precisam estar longe das suas tomadas de decisões. A liderança, ela exige que as pessoas fiquem com você nos bons e nos maus momentos. E ela só vai acontecer se houver uma construção de confiança. E a confiança não combina certamente com questões, com jogos de manipulação.
A repetição de negócio é quando pessoas fazem negócio com você várias vezes. É só uma negociação. Agora, a fidelidade é quando elas estão dispostas a abrir mão de um produto melhor ou de um preço melhor para continuar a fazer negócio com você. São os chamados clientes fiéis. Muitas vezes não se dão o trabalho de pesquisar a concorrência ou considerar outras opções. Não é fácil conquistar a fidelidade, mas a repetição de negócio, sim. Bastam mais manipulações. Quando a polícia ela oferece uma recompensa, ela não está buscando fomentar um relacionamento com a testemunha ou o informante. Trata-se de uma única transação. Olha que exemplo realmente instigante que nos leva à reflexão. É uma única transação quando você oferece recompensa. Como amigos leais, você sabe que seus clientes e funcionários estarão lá por você quando mais precisar deles. E isso quando você construiu uma relação de confiança e fidelidade. É o sentimento de estamos juntos nessa, compartilhado por clientes e companhia, eleitor e candidato, patrão e empregado, que define os grandes líderes. Embora no mundo de hoje a manipulação seja a norma, existe uma alternativa. E é isso que o autor vai nos apresentar aqui na parte 2, uma alternativa, uma visão alternativa. Existem uns poucos líderes que, por motivar pessoas, preferem inspirar a manipular. Seja indivíduos ou organizações, todos esses líderes inspiradores pensam, agem, se comunicam exatamente da mesma forma. E é o oposto do que o restante de nós faz. Seguem o padrão natural, consciente ou não, chamado por Simon de círculo dourado. Nomeação essa inspirada na proporção áurea. Essa proporção áurea ela é encontrada em muitos slogans, em muitos desenhos, em muitas companhias que se valem dessa proporção áurea. Você pode pesquisar depois aí nos sites de busca. Então aqui o círculo dourado, ele é representado por essa junção de 3 círculos e no interior está escrito o porquê, que é a base, que é o cerne de tudo. E o porquê você já sabe que é o propósito de uma companhia. O círculo dourado acha ordem em previsibilidade no comportamento humano. E tudo isso começa de dentro para fora. Tudo começa pelo porquê. O porquê da Apple foi formado em sua fundação lá no fim da década de 1970 e não mudou até hoje. O propósito, a causa, ela que inspira a produção de novos serviços, de novos produtos, mas são produtos e serviços que vêm para aumentar, para realmente estabelecer ainda cada vez mais o propósito daquela empresa. Então, o círculo dourado é exatamente essa questão. Olha, você começa pelo porquê, você olha o como e o que. Mas o que governa realmente, o que ilumina tudo, é a centralidade da proposição. É começar realmente pelo porquê. Não é o que você faz, mas o porquê faz. E muitas empresas, muitos líderes querem mostrar o que eles fazem, né? É o melhor computador. A Apple, ela se diferencia porque ela não diz que faz o melhor. Ela fala o porquê que ela faz, né? De estar sempre aí estabelecendo a inovação, o diferente. Então, esse círculo dourado, o que corresponde ao produto, ao serviço, e já vimos que não podemos pensar primeiramente no produto ou serviço. Primeiramente, temos que pensar no porquê, no propósito. E a terceira via desse círculo dourado é o como. O como são as ações, o modo diferencial que você faz para atingir
o propósito e construir o seu produto. Companhias e líderes inspiradores, seja qual for seu tamanho ou sua atividade, pensam, agem e se comunicam de dentro para fora. Seus produtos, serviços dão vida à sua causa. Então, tudo que surgir depois é para dar vida. Tem que estar em sincronia com a causa, com o grande propósito. Tudo que você vai fazer, tudo que você vai realizar, você olha para o seu propósito. Opa, tá alinhado? Bola para frente. Opa, não tem nada a ver, foge do meu propósito, foge dos valores da empresa. Então, pula que é furado o ganho a curto prazo. Uma companhia não precisa ter o melhor produto. Olha lá, gente. Ele só precisa ser bom ou muito bom. É lógico que sempre é preciso olhar para fazer as coisas com excelência. Mas não precisa ser o melhor. Melhor que ou o melhor são comparações relativas. Sem primeiro compreender o porquê, a comparação em si mesma não tem valor para o tomador da decisão. O conceito de melhor suscita a pergunta: com base em que padrão? É melhor com base em que padrão? Certamente, sobre este debate, o importante é saber sobre as necessidades diferentes. Então, muitas vezes, uma grande família, ela vai querer um carro X. Porque qual é o padrão? Atender a família. Já para um jovem solteiro, aquele carro que é o ideal para uma família, não vai ser o ideal para ele. Por isso que é necessário pensar melhor, mas com base em qual padrão, qual a necessidade da pessoa. E existem necessidades diferentes. Saber o porquê é a única maneira de manter um sucesso duradouro e ter uma mescla melhor de inovação e flexibilidade. E existem perguntas que são importantes fazermos ao longo de nossa jornada, ao longo do nosso percurso, porque o mundo muda. E nessa mudança é necessário estar sempre repensando e fazendo tais perguntas como: por que começamos a fazer o que estamos fazendo? E o que podemos fazer para reviver nossa causa, considerando todas as tecnologias e oportunidades de mercado disponíveis hoje em dia? Uau! Se alguns ramos, algumas empresas tivessem feito essa pergunta, não teriam desaparecido, principalmente na área fonográfica. Não é? Olha, fotografia, máquinas fotográficas. Se tivesse feito essas reflexões, estariam aí até hoje no mercado. Então aqui, veja como que o autor, ele faz uso desse círculo dourado, né? O começando pelo porquê, o como e o que. E ele faz uma junção com o nosso cérebro. A centralidade do nosso cérebro, lá na centralidade está o nosso sistema límbico. E na parte mais externa, fora, está o neocórtex cerebral. E essa organização cerebral vai justificar a inspiração desse círculo dourado. Veja, quando uma empresa ela comunica com clareza o seu porquê, que está lá no interior, no que ela acredita, caso compartilhemos essa crença, então iremos extraordinariamente longe para incluir esses produtos e essas marcas em nossas vidas. Isso remete ao sentimento de pertencimento, o qual é uma necessidade natural do ser humano, sentir-se encaixado. Então, a parte que realmente nos faz decidir, a parte que realmente nos toca, que nos emociona, ela está lá na centralidade, no sistema límbico. E todo ser humano ele tem a necessidade de sentir-se encaixado, pertencente a algum lugar. Quando a gente viaja, por exemplo, a um lugar estranho, se a gente encontra alguém que mora, que é vizinho nosso, nós vamos nos sentir mais acolhidos, identificados, com o sentimento de pertencimento, mesmo que não tenhamos um relacionamento mais profundo com essa pessoa. Mas só o fato de saber que é nosso conterrâneo
Vamos nos identificar e vamos nos sentir mais à vontade, porque é intrínseco a nós esse sentimento de pertencimento. É intrínseco a nós identificarmos pessoas que compartilham de nossas crenças, de nossos valores. Por isso que quando olhamos para uma marca e percebemos ali, de forma consciente ou inconsciente, o propósito dela, nos conectamos assim, ó, pá, como um imã a essa marca. O poder do porquê não é opinião, é biologia, é natural esse sentimento de pertença. Quando nos comunicamos de dentro para fora, estamos falando diretamente para a área do cérebro que controla a tomada de decisões e a parte da linguagem que nos permite racionalizar essas decisões. Richard Hestag, um conhecido neurocientista, fala sobre isso em seu livro The Naked Brain, O Cérebro Nu. Quando as pessoas são obrigadas a tomar decisões usando só a parte racional do cérebro, quase invariavelmente acabam pensando demais. Essas decisões racionais costumam levar mais tempo para serem tomadas, diz Hestag, e com frequência podem ser de pior qualidade. Por outro lado, decisões tomadas com o sistema límbico, decisões do fundo do coração intuitivas, tendem a ser decisões mais rápidas e de melhor qualidade. Essa é uma das principais razões para professores dizerem a seus alunos para seguirem seu primeiro instinto ao fazer um teste de múltipla escolha. Grandes líderes são aqueles que confiam em sua intuição. São os que compreendem que a arte vem antes da ciência. Não é que desconsiderem a ciência, a pesquisa, mas eles colocam no lugar privilegiado a sua intuição, a comunicação interna, o seu propósito. Eles conquistam corações antes de conquistar mentes. São aqueles que começam pelo porquê. Grandes líderes e grandes organizações são bons em enxergar o que a maioria de nós não é capaz. Grandes líderes nos ajudam a chegar onde não chegaríamos sozinhos. Senão, para que um líder? Será apenas um supervisor para verificar se estão fazendo alguma coisa. Mas os líderes levam a equipe a um lugar mais longe no trabalho coletivo. Produtos que têm uma noção clara do porquê oferecem às pessoas o modo de dizer ao mundo o que elas são e no que acreditam. Se uma companhia não tem uma noção clara do porquê, então é impossível que o mundo lá fora perceba algo além do que a companhia faz. E quando isso acontece, manipulações que se baseiam em preço, recursos, serviços ou qualidade tornam-se a principal moeda de diferenciação. Começar pelo porquê é apenas o início. Ainda há trabalho a fazer antes de uma pessoa ou uma organização obter direito ou a capacidade de inspirar. Para que o círculo dourado funcione, cada uma das peças tem que estar em equilíbrio e na ordem certa. Primeiro, tem que ter clareza, saber por que faz e o que faz. Segundo, disciplina do como. Como vai fazer? Quais são os valores e princípios que guiam como dar vida à sua causa? Nunca se desviar de sua causa. Formular valores a partir de verbos amplia a ideia de clareza de como agir. Então, por exemplo, não adianta apenas colocar nas paredes da empresa inovação. Inovação é um nome, é um substantivo. Mas é muito mais significativo e engajador você escrever. Por exemplo, se você quer trabalhar a questão da integridade, você se valer de verbo, fazer sempre a mesma coisa. Aqui, fazemos sempre a mesma coisa. Isso comunica mais, é muito mais claro do que você simplesmente escrever a palavra integridade. Quando você simplesmente coloca a palavra integridade no quadro de uma empresa, por exemplo, isso fica muito abstrato, porque é um substantivo abstrato. Agora, quando você coloca isso, exemplifica isso numa ação, olha, fazer sempre a coisa certa, vai guiar muito mais os seus colaboradores. 3. Ter consistência de o quê?
A simetria entre o porquê, o como e o que gera autenticidade. Não adianta simplesmente falar que nós somos autênticos. A autenticidade está em você, antes de tudo, ter propósito. E esse propósito iluminar o como e o que. É o que chama de simetria. Ser autêntico não é requisito para o sucesso, mas passa a ser se você quiser que o sucesso seja duradouro. Mais uma vez, isso nos leva de volta ao porquê. A autenticidade é quando você diz e faz coisas em que efetivamente acredita. Naturalmente ela vai aparecer. Mas, se não sabe por que a organização ou produto existem em um nível além de o que você faz, então é impossível saber se as coisas que diz ou faz são consistentes com o seu porquê. Sem o porquê, toda tentativa de autenticidade quase sempre será inautêntica. E por fim, é necessária ter-se a ordem correta. Qual é a ordem correta? Começar pelo porquê. Quando estamos inspirados, as decisões que tomamos têm mais a ver com quem somos do que com as companhias ou os produtos que estamos comprando. Se os níveis do círculo dourado estiverem em equilíbrio, todos aqueles que compartilham a visão de mundo da organização serão atraídos para ela e para seus produtos, como uma mariposa é atraída pela lâmpada. Quando o que vem primeiro? Aqui o autor ele faz uma comparação. Numa conversa, numa conversa em um jantar de negociação. Então, se o líder, a pessoa representante ali da empresa, de um serviço, de um produto, ela começa a conversa expondo o quê? Vejam quais seriam as frases prováveis. Nossa empresa é muito bem-sucedida. Está focada no quê? Temos ótimas instalações. Você deveria passar lá um dia para conhecer. Fazemos negócios com todas as grandes companhias e marcas. Estou certo de que você viu nossa propaganda. Estamos realmente nos saindo muito bem. Então vejam que são frases focadas no quê? No que a empresa faz, os seus resultados. Agora, veja uma conversa focada pelo porquê. Aqui, olha, deixa eu só colocar aqui, pelo porquê, senão vai ficar inconsistente. Por quê? Pronto. Quando começa pelo porquê? Começa assim. Sabe o que eu adoro em nossa empresa? Cada um de nós vem trabalhar todo dia para fazer algo de que gosta. Conseguimos inspirar pessoas a fazer coisas que as inspiram. É maravilhoso. De fato, a parte divertida é tentar imaginar todas as diferentes maneiras que podemos fazer isso. De quebra, também é bom para os negócios. Estamos realmente nos saindo bem. Temos ótimas instalações. Você deveria vir aqui um dia para conhecer. Trabalhamos com algumas das melhores companhias. Tenho certeza de que você viu nossos anúncios. Estamos tendo bastante sucesso. Então veja que a ambiência é bem diferente, né? Você mexe primeiro ali, olha, com o propósito da empresa, né? O propósito ilumina e chega-se aos resultados. Então aqui o autor quer mostrar que essa segunda conversa, ela provoca mais a inspiração, incentiva mais o outro e não trabalha apenas com meras manipulações de resultados externos. O objetivo de uma empresa não deveria ser fazer negócio com qualquer um que simplesmente quer aquilo que você tem a oferecer. Deveria ser se concentrar em pessoas que acreditam no que você acredita. Quando somos seletivos quanto a fazer negócio apenas com quem acredita em nosso porquê, surge a confiança, realmente, né? Dá match com aquele que tem os mesmos propósitos, não que são iguais a nós, mas que querem tais valores, tais princípios, e isso é o foco desta parte. E na outra parte, que vamos ver amanhã, ele vai falar como ter essa liga, como construir aí seu hall de funcionários, de colaboradores e de clientes. Até lá, um abraço, Valéria Hora.